primeiro episódio de Breaking Bad abre com imagens frívolas da natureza, uma natureza áspera, porque estamos falando de sol, muito sol, cactos, que é uma planta que faz de tudo para conseguir viver no seu habitat, e paredões e paredões de rocha que, se não for nada mais espalhafatoso, vão ficar ali à mercê da lenta e quase inofensiva erosão do vento, da água e do tempo. Assim poderia ter sido os últimos anos de vida do Walter White, é tanto que na cena que a sua calça entra, vem depois toda a confusão de uma perseguição sem perseguidor. Corpos, produtos químicos, morte, sangue e um homem seminu desesperado. Esse foi o mais puro suco de Breaking Bad. O trailer rasga a paz do deserto. Walter White e Jesse Pinkman destroem a paz daquele local. Sirenes tomam conta do silêncio, assim como a confusão também é causada em um certo deserto particular de um homem que acabava de completar os seus 50 anos de idade. A chamada abertura fria de Breaking Bad não tem nada de fria, convenhamos. Nem estética, nem assunto. A frieza vem a seguir quando somos apresentados a quem de fato é esse cara aí de 50 anos. O que ele fez da vida dele e o que a vida fez com ele para que ele chegasse a ser aonde sabemos que ele chegou, né? Mas antes da gente adentrar um pouco mais, deixa eu te pedir o like nesse vídeo e também para se inscrever nesse canal. Será que a gente consegue acompanhar Breaking Bad episódio a episódio depois agora do final de Better Call Saul? Pra mim não custa nada tentar. Então, semana que vem tem mais um episódio aqui, só que agora na quinta-feira, tá? Fique atento, fique atenta na quinta-feira. E agora, obviamente, falando do segundo episódio dessa primeira temporada. E aí eu te convido, bora comigo nessa? Vai que dá certo. Eu adoro séries e filmes que abrem com o final. Eu sou filho do cinema do Tarantino e eu aprendi que, se você confia muito na sua narrativa, tudo bem jogar o final pro começo, não importa. É como chegar lá que realmente vai interessar. O que seria spoiler, na verdade, é gancho. Vince Gilligan, que escreve e dirige o primeiro episódio, resolve entregar um episódio piloto fechadinho, se a gente olhar para as perguntas do começo aqui dessa microtrama, mas completamente aberto se olharmos para quem aquele homem teoricamente pacato pode vir a ser. E o episódio ele já dá pistas disso, né? Só que vamos com calma também. Walter White pega a câmera e grava um recado para a sua família. Uma antecipação da sua jornada inicial, eu diria. Até certo ponto, dava para acreditar que o Walter fez o que fez por conta da sua família. De fato, no começo da história, era tudo que ele tinha, né? Afinal, seu ego, convenhamos, ainda não era bem o seu forte. Todo mundo amassava o ego do cara. Na parede do quarto dele, vemos uma placa sugerindo um reconhecimento de suas habilidades com química, cristais e também com pesquisa, né? O primeiro de milhares foreshadowing já aparece. Rapidamente, o ego do protagonista começa a ser amassado, desfeito. Ele não é aquilo que tá na placa. Aquilo é coisa do passado. Agora ele completa 50 anos e não tem sequer direito a comer bacon de verdade, mas sim um bacon produzido em laboratório por um químico. Assim como em Better Call Saul, no último episódio da série, a Kim ela também não usa a maionese de verdade. Ela usa uma maionese fake lá e nem decide por isso. Bem como a Skyler é que decide tudo dentro de casa. Decide o bacon, decide quais cartões de crédito usar e não usar, que horas ele, o Walter White, deve chegar ou deixar de chegar em casa. É ela quem dá o toque dele tomar as rédeas para com o seu chefe e por aí vai. Conhecemos então o filho de Walter, né, que entra em cena. E ele tem uma condição especial, mas tá, ao contrário do seu pai, tomando as rédeas da sua vida. Pelo menos tentando, vai. Ele não quer ajuda para descer do carro e cada um segue pro seu lado na escola. Isso é importante para estabelecer a teimosia também do pai, que mais tarde, mesmo debulhado ali na doença, não vai aceitar ser ajudado por seu ninguém, preferindo então o crime do que amigos milionários que o devem, diga-se de passagem. Ou seja, não seria muito pedir pra esses caras, mas pra muita gente isso é uma máxima. É melhor cair do que ser carregado. O ego continua sendo destruído, agora na sua primeira profissão. Na sala de aula, os alunos não o respeitam. Pior, não respeitam seu amor pela química. Aqui o Walter White explica que a química é a manipulação do estado natural das coisas. Corta pro início do episódio, o Walter White manipula o estado natural daquele deserto. Ele é, e vocês vão me ouvir falar muitas vezes sobre isso, o catalisador de várias confusões naquela teórica paz. Mais do que definir a sua paixão pela química, essa primeira cena na escola vem também para nos fazer pensar como esse cara é bom. Ele é bom professor, ele é bom químico, ele é boa praça, é boa gente, é bom sujeito. Só que se isso bastasse, pense bem, o Walter White não precisava ser o contrário de si, ser a sua versão espelhada. A câmera na mão da série, evidente desde o comecinho do episódio, dá um ar documental a Breaking Bad. Estamos falando de 2008, e os mockumentaries estavam completamente em alta. Tínhamos The Office como, por exemplo, um dos bastiões disso. Ou seja, a câmera na mão, já aceita pelo público, servia para dar um certo sentido de crueza, coisa que a gente não vê, por exemplo, em Better Call Saul. Mas
quando a gente vai para cenas mais íntimas de Better Call Saul, a gente vê o que pode nos levar a crer que estamos sendo, desde o começo, íntimos de Walter White. E de fato estamos mesmo. Isso vai ficar cada vez mais claro ao longo já desse episódio piloto. O mesmo garoto que pisou no ego do professor dentro de sala de aula, agora pisava no seu segundo emprego. O Walter White estava lavando um carro quando ele simplesmente deveria ser um caixa, o que já era uma humilhação para um homem com as suas qualidades. Não um problema ser caixa, mas dada a qualificação dele, para ele já era um menosprezo. E aí no dia do seu 50º aniversário, ele é humilhado por um estudante, dono do carro, que ele não deveria nem estar lavando, né? Ali, ele não tinha nenhum poder. Ele não podia fazer nada. Nada poderia fazê-lo sair de um local para o outro. Tampouco atacar o cara. 50 anos vividos e o Walter White enfrentava a mais pura prisão em cativeiro próprio. Tudo bem ser amassado pela vida, mas pela família? Temos também festa surpresa. Skyler chega em seu ouvido e reclama que ele tá atrasado, mas sem perder as aparências. As aparências são importantes, a gente vai ver no seguir da série inteira. Na sua própria festa, Walter White não é o centro das atenções. Somos apresentados a Hank, que vai mudar bastante ao passar das temporadas, mas até então é um cara extremamente fanfarrão. Enquanto Walter White cresce em ego e se torna cada vez mais cheio de si, Hank diminui e começa a duvidar de si diante dos grandes problemas que vai enfrentar em sua vida e em sua profissão. Mas enfim, a Skyler e a Marie conversam, né? A irmã nota o Walter um pouco diferente, mas na dele. Só que a Skyler pensa que é sobre ela e não sobre o cara. Ledo engano. Nada foi sobre você, Skyler. Infelizmente. Esse tema vai se repetir várias vezes ao longo da série como um todo. Pode perceber, a gente vai debater aqui. Enquanto isso, ninguém de fato quer saber do Walter. Você quer seu filho. O Hank se gaba da arma que tem, se gaba do trabalho, se gaba de tudo que o Walter, um homem comum, teoricamente não tem. Enquanto ninguém olhava pra Walter, a maioria olha pra Hank. Olha só a cena. Era certo o que o Hank tava fazendo? Vamos tentar chegar a esse denominador. Não era. Ficar apontando a arma e colocá-la aleatoriamente nas mãos das pessoas não é a conduta de um bom policial. Mas é Breaking Bad e os conceitos de certo e errado estão sendo revisitados. O Walter, perceba, ele não tem nem força para contestar a arma na mão do seu filho. É como se ele ali, antes mesmo do câncer, já tivesse desistido da vida. Ele passa o dia sendo amassado, ora bolas. Uma ofensa ali, outra ofensa acolá. Temos então o maior foreshadowing da série. O Walter pede pra ir a uma batida policial. E aí eu pergunto, dá pra dizer que ele já tinha em mente fazer o que ele fez? Sim e não. Mas é importante dizer, pela primeira vez que o dinheiro do tráfico chamou a atenção do Walter, foi antes dele descobrir o seu câncer. Foi quando ele foi humilhado por um aluno da sua escola. Foi antes dele desmaiar. Foi antes dele ver a gravidade passando pelos seus olhos. Era ainda um homem de 50 anos contestando a sua vida do jeito que estava, só que sem a doença. A doença vem, mais uma vez falando essa palavra, como um catalisador dessa confusão mental na qual o Walter White já estava inserido. Bem importante perceber esse tipo de coisa. O Walter está distante enquanto todo mundo vê o show-off do Hank na TV. O que chama a atenção dele? A grana, a quantidade de dinheiro apreendido. Dinheiro. Sempre foi por isso, e é exatamente o que ele fala pro Jesse quando perguntado mais à frente por que ele tava fazendo aquilo ali. O Jesse pergunta, cara, por que você tá fazendo isso? Ele retruca e pergunta ao Jesse, que responde, né? O Jesse que é dinheiro, é por dinheiro que eu faço isso. E então o Walter, depois de pedir um empréstimo michuruca no Banco Messa, que inclusive a gente vai ver no Better Call Saul, simplesmente dá as costas e silenciosamente concorda com que esse pode ser o fator dele estar em busca daquilo dali, né? Dinheiro. Só que o roteirista deixa em aberto. Afinal, é conveniente pra ele fazer-nos achar que é por conta do câncer e não por conta da grana. Tampouco do ego. Walter White desmaia carregando um barril, coisa que ele vai fazer bastante dali pra frente. Mais outro foreshadowing acontecendo nas nossas fuças. E a partir daí ele descobre que tá com câncer, mas ele não se importa bem. Começamos a saga da mostarda. Pra ele vale mais a mosca do que a execução da grande tarefa. De cabeça para baixo ele faz o exame, de cabeça para baixo o plano corta pro reflexo na mesa e sobe mostrando o plano dele de cabeça para cima. Seria um prenúncio de que as coisas iriam virar ao avesso? Talvez, é mais fácil dizer hoje, engenheiro de obra pronta. Mas eu prefiro acreditar que o Vince Gilligan é o gênio que aparenta ser desde o começo. Eu, se fosse fazer um filme, por exemplo, eu não faria nada por acaso. E quem me ensinou isso foi justamente ele, Tarantino, não o Vince Gilligan. Mas o Vince Gilligan também ajudou. Mas seguindo, né? Enquanto o médico conta que o Walter White terá no máximo 2 anos de vida se tudo correr bem, exatamente o tempo que ele teve aqui de execução das
parafernálias, né? Porque ele morreu com 52 anos, na verdade, 52 anos e um dia, e ele descobriu o câncer com 50 anos e um dia. Então, Walter White, sim, podemos dizer que viveu as melhores expectativas que ele tinha, 2 anos. Afinal, ele deu até uma boa apimentada nesse final de vida, digamos assim, né? Só que pra ele, naquele momento, o que interessava é o diacho da mancha de mostarda. Mostarda que depois volta como sendo o nome errado que o Hank dá ao gás, que pode sair da confecção de metanfetamina, e volta quando o Walter White tem a ideia de se livrar da dupla Crazy Eight e Emílio, fazendo as primeiras vítimas da sua química mortal. O Walter dá a primeira ideia que, dentro desse homem, teoricamente pacato, mora um monstro. Ele sai de seu segundo emprego quebrando tudo, depois de, mais uma vez, seu chefe propor um desvio de função. Logo no dia seguinte que ele descobria o seu câncer e desmaiava no meio do trabalho, ele tinha que, mais uma vez, passar pelo que ele passou, pela humilhação que ele já tinha passado. Ou seja, além da queda que gera a vergonha, o coice que acaba com seu ego. Hoje não. Hoje não. Aqui a série está nos levando a aceitar qualquer decisão estúpida que esse personagem venha a tomar, perceba. E isso é uma coisa que no futuro a gente vai contestar dado o lastro de destruição que ele deixou tanto para ele quanto para aqueles que estavam ao seu redor. Destruição essa que se reflete retroativamente no ato de pensar enquanto acende fósforos e joga na piscina. Diante de uma piscina suja que representa a sua mente naquele momento, garrafa de cerveja do lado e muita bagunça, é assim que o Walter White fica antes de tomar suas piores decisões. Hoje ele é um homem que consegue acender só um fósforo super inofensivo e apagar na água, ou seja, transformação química o tempo inteiro, o ciclo completo. Será que ele conseguirá ser o homem que vai se acender e apagar na água? Talvez seja isso que esteja passando na cabeça dele. Talvez só uma vezinha, um dinheirinho e vamos embora. Agora, imagina olhando para essa cena, né? Aquela piscina que deixou de ser piscina, a churrasqueira que deixou de ser churrasqueira, a planta que deixou de ser planta. É inverno, é fato. Mas a semiótica também nos faz pensar sobre uma pessoa que tá exatamente daquele jeito, jogada às traças, não sendo originalmente o que deveria ser. A seu ver, e é bom pontuar, ao ver dele, ele não deveria ser nada daquilo que ele estava sendo. Esse papo de o que deveremos ser ou deixar de ser é discutir destino, eu sei. E discutir destino é discutir exatamente o que não aconteceu. Porque até quem tem muito, até quem conquistou muito, entre aspas, sempre olha para as oportunidades que ficaram pelo caminho que poderia fazer essa pessoa conquistar mais ainda. Pode perceber, ninguém é 100% grato. Na batida policial, vemos Emílio, que em Better Call Saul aparece tão logo que a Kim assina o divórcio com o Sol e sai ali da sala. Ou seja, provavelmente foi Sol quem ajudou o Emílio a se livrar de outras prisões. E o fato dele estar livre o levou a confabular com Jesse, que o levou a ele ser coagido pelo próprio Jesse, pelo Crazy Eight, que levou ele ao Walter White, que fez o Walter White explodir a paradinha lá no trailer, saiu fugindo de cueca do deserto, e podemos dizer que Better Call Saul influencia diretamente em Breaking Bad desde o seu início. É legal poder perceber isso agora, né? Mas continuando, tá? Emílio usa um fone que era o meu sonho de consumo no começo dos anos 2000. Um que pendurava assim na orelha. Aqui, eu sou orelhudo. Então era bom porque ele pendurava assim na orelha e ficava super firme e a haste ficava para trás. Era um fone caríssimo, caríssimo, que me cria a ideia de que o Jesse e o seu parceiro já estavam muito bem estabelecidos na vida do crime. E o Jesse perdera toda aquela escalada, todas aquelas conquistas. Ou seja, Walter White, mesmo a revelia inicial, foi sim importante pro Jesse refazer a sua escalada mais rapidamente, né? Conquistar o que ele já havia conquistado de uma maneira um pouco mais rápida. Curioso notar como inicialmente o Jesse parecia muito mais dominador das ruas do que foi mostrado depois. É aquela ideia de que no crime, mas também na vida, sempre tem um peixe maior. Sempre. O cara tinha até um apelido, Captain Cook. Coisa que depois é discutida a partir de outro ponto de vista. Jesse tinha um prazer em cozinhar, tinha um prazer em fazer os cristais. O jovem, que foi reprovado em química pelo próprio Walter White, tinha virado um bom químico. No estilo faça você mesmo, é verdade, mas um bom químico. Se você casar isso com o modelo de aula que o Walter White era obrigado a dar, se a sala de aula não fosse esse ambiente menos interativo, digamos assim, provavelmente o Walter White teria conseguido impactar Jesse de outra maneira. O Captain Cook, que tinha como receita especial ali o seu chili, né? Poderia ter outro destino. E isso também teria impactado no destino do próprio Walter White. De novo, estamos falando de destino. Quando o Walter coage Jesse a ser o seu parceiro, enxergo também outro traço que vai ser muito comum nessa relação em Breaking Bad. O Walter, ele fala que ou ele decide fazer isso com ele, ou ele vai denunciá-lo, vai entregá-lo pro Hank. Isso se torna extremamente comum na série como um todo. Sempre que o Jesse tenta deixar aquela vida, o Walter White encontra um jeito
meio larápio, eu diria, de colocá-lo de volta aos eixos. Só que eixos, os eixos de Walter White ou do Heisenberg no futuro, do cara que poderia ter mudado várias vezes a vida do Jesse pra melhor, o Walter se transforma no exato oposto disso, o que arrasta-o cada vez mais para o fundo do poço. Mais à frente no episódio, mostra o Walter chegando com as ferramentas pro Jesse, né, as caixinhas, estacionando seu carro, e aqui vem um destaque, a cerveja a mais que o Jesse havia separado ali no cantinho. Hoje, conhecendo mais o Jesse, eu consigo sim pensar que ele havia separado aquela cerveja pro Walter, e isso na esperança, quem sabe, que aquele homem não fosse cumprir a aventura que ele estava propondo, digamos assim. O Walter ainda não representava esse grande maluco transtornado pro Jesse que foi se mostrando aos poucos, e por isso aquela cerveja a mais. Vai ver, o cara precisava só de um papo. E aqui é outra curiosidade, a primeira conversa técnica dos dois é no uso dos recipientes, né? Ele compara 2 recipientes, e é justamente o mesmo recipiente cuja necessidade ele explica pro Saul lá no episódio Breaking Bad de Better Call Saul. Ciclos. Pela segunda vez, o Walter mostra o seu lado Heisenberg. Ao ver seu filho sendo zoado pelos caras na loja, uma cena inclusive mal escrita, eu diria, pouco verossímil pelo menos, o Walter White dá a volta e dá de cara com os bullies. O Walter mostra que começa a mudar mesmo antes de cozinhar o seu primeiro cristal. Sendo assim, podemos refletir que o Heisenberg, que se mostra mais à frente como a grande criação de Walter White, isso pra se impor no crime, já existia dentro dele. Nada que criamos, arte, máscaras, frases, nada disso vem do nada. Nada disso vem do além, e nada vem de uma representação muito longe de nós. Tudo que somos, criamos e sustentamos é o puro reflexo do que a gente já é. E entenda reflexo pela raiz da palavra, aquilo que está refletido ao contrário. E o Walter, ao atacar aqueles jovens, já estava sendo reflexo de um cara que, a algumas cenas, sequer conseguia relaxar para sua mulher o fazer excitado. Enquanto, bom dizer, ela se excitava em comprar réplicas em leilões online, que aparentemente era bem mais legal do que o seu casamento. E essa cena, já que eu a citei, né, eu passei por cima dela e citei agora, se fecha depois de toda a correria que vimos no começo. Ou seja, se fecha depois do Walter White de cueca fugindo do nada, dele ter matado 2 caras, ele sai do simples receber tesão para compartilhar tesão. Tanto que ela pergunta, é você, Walt? Não, Skyler, não é mais. Não é mais o Walter. Inclusive, depois ele vai ter um novo nome. Mas desde quando não comemorou seus 50 anos com bacon de verdade, ele não é mais o mesmo cara. Não mesmo. Agora é importante debater. O personagem em sua transformação proposta pelo roteiro não sabia ainda o que estava por vir. A vida do crime se demonstra bem maior do que apareceu na TV. A complexidade a gente vai ver ao longo dos episódios, é fato, mas o Walter, no primeiro instante de confusão, mesmo depois de ter usado a sua inteligência para se safar de uma situação muito difícil, ele resolveu cometer suicídio. Ele falhou, é fato. Falhou porque não sabia ainda usar uma arma, como o Hank inclusive havia adiantado. Ele falhou porque ele ainda não tinha todas as aptidões do crime. O fato, porém, é que episódio a episódio o Walter vai se matando. Se aquele projétil não perfurou, não saiu da pistola e perfurou o seu cérebro adentro, levando com o projétil a sua vida, o Walter White fez isso dia após dia depois daquele clique falso. Dia após dia ele se matava um pouco mais. O Walter White, fica evidente por esse primeiro episódio, foi o seu próprio câncer. Ele foi o câncer que nomeou de Heisenberg. Ele foi a sua própria química maléfica. Por mais que o Vince Gilligan tivesse nos feito acreditar que o homem com o ego amassado pode tudo. A verdade é que não pode. Nem tudo é sobre você. Eu já disse, nada é sobre você. É isso, termina a resenha do primeiro episódio de Breaking Bad. Até o próximo vídeo, né? Ou como disse o Walter pro Jesse, temos muita coisa pra arrumar. Um forte abraço em vocês e tchau.